Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. Não reparem na minha voz, porque eu tô um pouco rouca, mas enfim, eu vou trazer aqui para vocês duas questões gêmeas na prova do Cefet para te comprovar a minha teoria de estudos, que é o seguinte: as pessoas perguntam como eu devo estudar para as provas, não sei o que é que eu vou fazer. Você deve estudar para as provas por assunto e por grau de similaridade entre as questões. Por quê? Uma questão muito parecida com a outra, ela te ajuda a entender o conteúdo de ambas as questões. Ou seja, você vê uma questão, você pensa assim, tá, não entendi. Quando você vê uma outra muito parecida, você fala, agora eu entendi essa e entendi a anterior. É como se você estivesse construindo, né, uma parede e vai colocando um tijolo que vai dar sustentação um para o outro. Então, esse é o método de estudo que eu tenho feito na minha salinha, né? Vocês sabem, não sabem, que eu estou fazendo uma salinha de matemática para os alunos que estão fazendo prova do Cefet aí dia 23. Então, se você quiser participar ainda, me manda mensagem, eu te explico como que funciona esse rolê dessa salinha. Além disso, também, eu estou fazendo já, né? Já estou gravando um curso para o Cefet, para o Colune, para o Coltec, para você estudar aí ao longo do ano. Então, fique sempre atento aqui no canal Adiciona, deixe o seu sino de notificações ativado, porque assim que esse curso estiver mais incrementado, eu vou colocar ele para vocês. E a estratégia de estudo que eu uso no meu curso é isso. Você não vai ficar resolvendo prova antiga na ordem que ela foi dada. Tipo, pega a prova de 2020 e faz as questões. Por quê? Porque as questões ali estão misturadas. Você vai ver uma de geometria, uma de cálculo algébrico, uma de função de segundo grau, mas elas não vão te ajudar a entender a matéria entre si. Então, é interessante, é inteligente você fazer as questões de forma estratégica. Por isso que eu tô te falando que eu tô aqui para te ajudar com relação a isso, porque eu já organizei esse material. É uma coisa bem alicerçada. Eu faço questões precisas para te ajudar a entender a teoria da Branca de Neve com as questões. Então, é um método de estudo por questões, mas é um método inteligente, tá bom? Método de estudo por questões tentando sair e fazer prova antiga sem nenhuma sequência lógica, ele não te ajuda. Por quê? Você pega uma questão de uma matéria, aí, tipo assim, às vezes você não estudou direito, você não sabe, aí você vai lá e estuda aquela matéria, porque você fica desesperado porque você não conseguiu fazer. Aí, de repente, ao invés de colocar aquilo em prática de novo numa questão similar do mesmo conteúdo, você tem que mudar o conteúdo, porque a próxima questão é de outra matéria. Então, isso não é inteligente do ponto de vista estratégico para estudar para passar numa prova. É isso que eu quero que vocês entendam. Você está estudando para passar no exame. Então, você tem que estudar de forma estratégica, beleza? Então, vamos lá, vou te mostrar duas questões quase idênticas para você ver que esse método, ele te ajuda a entender a teoria através dos exercícios. Na figura a seguir, o triângulo ABC é equilátero de lado igual a 1 centímetro. Os pontos D, E, F são respectivos pontos médios dos lados AC, BC e AB. Os pontos G, H, I são os respectivos pontos médios dos lados DE, DF e EF. E os pontos J, K, L são os respectivos pontos médios dos lados G, H, HI e GI. Né? Gasta mais trabalho para você ler isso aqui do que resolver a questão, né, amiguinhos? Mas tudo bem. Então, só está dizendo que tudo ali é ponto médio, tudo e tal. Ele quer saber a área do triângulo JKL, esse aqui do centro, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai observar é o seguinte: esse triângulo aqui, ó, pelo fato de tudo ser ponto médio, tudo e tal, esse triângulo, ele é idêntico a esse, que é idêntico a esse, que é idêntico a esse. Ou seja, dentro desse triângulo aqui, ó, eu tenho 4 partes, vamos dizer assim, certo? Então, observe uma outra coisa. Eu tenho 4 triângulos grandes iguais a esse, que esse aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, essa figura, gente, eu posso afirmar, né, que isso aqui é uma parte constituinte. É como se fosse uma célula do triângulo grandão, do triângulo ABC. A gente só precisa saber qual que é a fração que esse triângulo representa. Então, vamos pensar assim, ó. Esse triângulo aqui, ele é 1/4 desse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando. Por quê? Porque nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos formando esse triângulo GHI. Então, ele é 1/4 dessa figura. Então, eu vou contabilizar aqui, ó, ele como sendo 1/4 desse camarada aqui, beleza? Aí, esse camarada aqui, por sua vez, ele é 1/4 dessa aqui, ó, que eu tô pintando agora, né? Vou até pegar uma outra cor. Esse vermelho aqui, ó, ele é 1/4 desse aqui. Ou seja, essa figura, ela é 1/4 desse 1/4, que é 1/4 desse. Então, aqui eu vou multiplicar por 1/4 para a gente ver quantas figuras a gente tem no total. Já esse aqui, ó, né, ele é 1/4 desse total.
Por quê? Porque nós temos 4 iguais, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vou multiplicar por 1/4 de novo. Por que eu estou fazendo 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4? Porque aí eu descubro quantos triangulinhos pequenininhos aqui eu conseguiria colocar nessa figura toda. Certo? Ó, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, quer dizer que esse triângulo aqui, ele é 1/64 do total. Então, basta eu calcular a área do triângulo total e pegar 1/64. Então, ele vai ser 1 sobre 64 vezes a área do triângulo total, que você já decorou a fórmula. A área de triângulo equilátero, você não pode se dar o luxo de ir para a prova sem saber. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí eu falando errado, certo? Então, porque o lado é 1, né? Falou no enunciado. Então, fica 1 ao quadrado aqui, que é igual a 1. 1 é neutro, não precisa escrever o número 1 na multiplicação. Então, fica raiz de 3 sobre 4. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, certo? E 64 sobre 4 vai dar 256, né? Ou seja, a resposta correta aqui da letra A. Questão 24. Na figura abaixo, todos os triângulos são equiláteros. A área das sombras, né, das áreas sombreadas é igual a quanto? O lado aqui desse triângulo é igual a A. Vamos lá. A forma mais fácil de você pensar nessa figura é pensar o seguinte: se você for traçando triangulinhos aqui, ó, certo? Se tudo tivesse bonitinho, né, do jeito certo, nós teríamos a seguinte situação, ó, certo? Eu poderia contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triângulos pequenininhos aqui. Só que eu vou querer 13 desses triângulos, porque os pretos aqui são 13, né? Porque eu tirei 3 branquinhos, então o resto é 13 em 16. Então, eu quero 13 16avos da área dessa figura. Ok? A área dessa figura é a área de um triângulo equilátero. Você já sabe a fórmula. Você já decorou essa fórmula. Eu tenho certeza que você sabe que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que o lado aqui é A. Então, fica A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 vezes 4 é 64. Então, vai ficar 13 A ao quadrado, raiz de 3. Ou 13 raiz de 3 A ao quadrado, que é a resposta aqui, ó, da letra D de decore, por gentileza. Certo? Então, é isso.